Chagall, nascido também na Bielorrússia, Vitebsk, foi um dos fundadores do modernismo russo e um dos pintores judeus que não se afastaram da tradição judaica. Ele cresceu numa família ortodoxa, mas ele também tinha extremo fascínio pela vida secular judaica nas aldeias russas. E esse casal de namorados sobrevoando a aldeia marca o início do surrealismo. Ele era ao mesmo tempo lírico e ao mesmo tempo ele criou ideias surreais que seriam desenvolvidas na França muito depois, por André Breton e Tristan Tzara, etc. Aqui ele já está é mais um outro quadro ligado à tradição judaica, é a celebração da festa de Sukkot. Chagall fez questão, ele nunca se apartou, ele se tornou um dos grandes modernistas russos, ao lado de Kandinsky e de Malevich, mas ele nunca se afastou do judaísmo. Eu gostaria de falar sobre um outro artista judeu extremamente importante e extremamente subestimado. Foi El Lissitzky. El Lissitzky era amigo de Chagall, eles trabalharam juntos na cidade de Vitebsk. E ele, no começo da carreira, a convite de Chagall, ilustrou vários livros em hebraico e em Yiddish. Vejam, a caligrafia é dele, mas depois ele passou a integrar a vanguarda do construtivismo e do abstracionismo russo. Ele, contrariamente a Chagall, ele teve muito contato com o Ocidente, principalmente com os expressionistas alemães. Ele tinha livre trânsito, mesmo depois da Revolução Soviética, na Europa Ocidental, mas ele preferiu voltar para a Rússia e se tornar um artista russo junto com os outros artistas russos. E ele foi de uma importância absolutamente estelar, de primeira linha, porque ele foi igualmente bom como arquiteto, engenheiro, designer, gravador, pintor, escultor, cenógrafo, figurinista, teórico e professor. Ele se tornou muito amigo de Lenin e ele desenhou a plataforma móvel, aquela plataforma que subia e descia, que nós costumamos ver nos livros sobre a história da Revolução Soviética. Era a plataforma onde Lenin era alçado nos ares para pronunciar seus discursos políticos, a promoção do Partido Comunista, a promoção das novas ideias. Isso pouco antes da morte dele em 1924, quando Stalin subiu ao poder e acabou com muita coisa, inclusive com o teatro em Yiddish, para o qual de Vilna, Vilna, onde Chagall, onde Lazar Segal nasceu, foi um grande centro de cultura espiritual judaica e de cultura secular judaica. A Europa teve 3 grandes teatros Yiddish entre 1860 e 1930. Foi o teatro, a Vilna Truppe, o grupo de teatro judaico de Vilna, do qual saíram o Teatro Habima de Tel Aviv e do qual saiu também o Teatro Yiddish de Moscou, que foi fechado depois por Stalin. Eu ia entrar agora, mas ele pode ficar para depois ou pode ficar para uma outra vez, a continuação das tradições judaico-alemãs, russas,
eslavas de maneira geral e francesa, a continuação da vanguarda americana dos anos 50 até a data de hoje. Eu fiz uma seleção de vários artistas judeus de absoluta primeira linha. Toda a vanguarda, se não toda, pelo menos 60% ou 70% da vanguarda americana, inclusive o ILO New York, foi criado por um designer judeu de Nova York. Esse emblema que levou Nova York aos 4 cantos da terra foi criado pelo filho de um rabino. Bom, há muita coisa pela frente, mas o tempo urge. Eu vou suspender aqui. Se houver tempo, nós falaremos sobre o modernismo americano e o modernismo brasileiro, que também teve vários artistas judeus importantes e expressivos, e eu vou abrir o fórum para conversar um pouco. Mas eu não vou abrir esse fórum antes de deixar uma palavra de agradecimento ao meu sobrinho neto, Gabriel Neistek-Lovchik, que me ajudou na seleção do material iconográfico e na projeção do material, e agradeço também a presença de vocês que me ouviram com paciência até agora e que vieram até aqui, apesar das dificuldades dos dias de hoje. Obrigado. Ocidental. Por exemplo, os grandes gravadores alemães, flamengos e italianos, da xilogravura do século XV até as gravuras em metal do século XVIII, criaram obras extraordinárias relativas ao Velho Testamento. Nenhum deles era judeu. Eles criaram cenas judaicas, ilustrando a Bíblia hebraica, e cenas cristãs, ilustrando os evangelhos. Mas, independente da Revolução Luterana, que reaproximou os cristãos do estudo do Velho Testamento, até hoje os evangélicos se preocupam muito com o estudo da Bíblia hebraica. A
os próprios artistas católicos da pré-renascença, da renascença e do barroco até o final do rococó se usaram muito a iconografia judaica tradicional. Portanto, não é de se estranhar que os judeus que prosperaram em Veneza e Amsterdã mandassem construir suas sinagogas suntuosas por artistas locais instruídos por rabinos. A instrução era sempre dada no sentido de observar os requisitos da liturgia, mas os artistas eram livres de criar. Por exemplo, pouca gente sabe que todo o madeiramento da sinagoga de Amsterdã, que é do século XVII, inclusive o Oren Kodesh, foram feitos com jacarandá de Pernambuco. Os judeus que foram para Amsterdã, depois da reconquista de Portugal, de Pernambuco, levaram muito jacarandá. O jacarandá, na época, ele existia à beça, ele não foi replantado, hoje é muito raro, mas na época o jacarandá era muito popular em Minas, na Bahia, em Pernambuco e em Alagoas. E todo o madeiramento da sinagoga de Amsterdã é feito com o jacarandá brasileiro. Na Itália, as madeiras eram outras, mas os entalhadores, os judeus tiveram um entalhador bíblico famoso, que foi Bezalel, mas não teve uma tradição de carpinteiros famosos ou de ebenistas famosos. Os italianos, sim. E em Veneza, os judeus viviam confinados ao gueto, ao borgueto de Veneza, mas eles tinham comunicação frequente com o mundo de fora e comerciavam com toda a Europa. Na peça O Mercador de Veneza, de Shakespeare, o protagonista é um comerciante judeu. Portanto, havia todo um comércio, mas havia uma discriminação muito forte e os judeus não podiam sair do gueto depois do escurecer. Eles tinham que se concentrar bem. Mas, como o dinheiro compra muita coisa, os judeus prósperos de Veneza, ao longo de 80 anos, mandaram construir 5 sinagogas esplendorosas que estão lá até hoje e que os nazistas não destruíram. Embora 80% do gueto da população do gueto de Veneza tenha perecido em Auschwitz e Birkenau. Mas as sinagogas estão lá. Queria saber, o movimento sionista influenciou nas artes de maneira geral, né? O próprio desenvolvimento do nacionalismo judaico impactou de maneira muito significativa na literatura, com o desenvolvimento do hebraico secularizado, no cinema, que foi usado também como instrumento para incentivar a imigração para a Palestina. E aí eu queria saber se, no caso das artes plásticas, houve que tipo de impacto o próprio nacionalismo judaico produziu, de que maneira o movimento sionista influenciou no desenvolvimento das artes plásticas. O primeiro grande passo dado pelos sionistas no sentido de criar uma comunicação visual artística dentro das linhas da nova ideologia, influenciados por Theodor Herzl, foi um grupo de artesãos judeus da Rússia, da Polônia, da Lituânia, da Alemanha e da Áustria, que foram para a Palestina, onde eles criaram, em 1906, a escola
o Liceu de Artes e Ofícios Bezalel, em uma homenagem ao Bezalel bíblico. Veja, por exemplo, ainda a ligação muito forte com a simbologia litúrgica judaica. Em cima, uma Hanukkah Art Deco. Embaixo, o selo da escola, que continua sendo até hoje. Hoje, ela é mais do que uma escola, é uma academia de belas artes, com resquícios de Art Nouveau e um pôster desenhado para uma exposição da época com todas as características da tradição judaica e do modernismo europeu. Bezalel, portanto, a escola Bezalel está agora celebrando 114 anos. Como o sionismo desenvolveu a identidade judaica por meio da arte? Qual aspecto você Bom, aí já é um destino diferente. O envolvimento sionista com as artes é mais um envolvimento nacionalista do que propriamente espiritual. Ele, por exemplo, uma quantidade enorme de artistas israelenses ou europeus que fixaram residência em Israel, pintaram cenas da vida judaica na velha Europa, cenas nos kibbutzim, a nova geração de judeus que já não tinham mais nada a ver com os sofrimentos do gueto, mas que lutavam valorosamente pela afirmação do Estado de Israel. Tudo isso vem estampado nas artes israelenses, até o momento em que Israel, eu agora pulei os vários modernismos para chegar ao modernismo israelense. Israel hoje está totalmente enquadrado nas correntes cosmopolitas internacionais. Nós vamos ver aqui dois artistas israelenses. A Andy Arnovitz é uma artista minimalista, nascida em Nova York e que preferiu escolher Israel como sua nova pátria. Ela mora em Israel, passa temporadas em Nova York, mas ela foi uma das criadoras de primeira hora do minimalismo em Nova York e levou o minimalismo para Israel. Só que veja o que ela faz com o minimalismo dela. Um deles parece cosmopolita, mas ela usa manuscritos de pergaminhos hebraicos antigos. Ela faz minimalismo com isso. Com outro, ela faz um terno, uma gravata e um talit. Outro artista, nascido em Israel, criado em Israel, depois ele estudou em Paris e em Nova York. Hoje ele mora em Paris. Yaakov Agam, que está com 92 ou 93 anos, continua criativo, e ele encaminhou a criatividade dele para uma expressão op art, que ele considera ser de grande espiritualidade. Ele mesmo é muito espiritual e ele acha que dentro do abstracionismo é possível encontrar-se também um veio espiritual muito rico que ele explora. Agora vejam, eu incluí o retrato dele porque ele tem todas as características de um rabino, mas em vez de ser rabino ele preferiu ser artista plástico. Então, mas ele não deixa de ser espiritual por isso. Então os judeus hoje estão mais do que nunca envolvidos com as vanguardas internacionais e não se distinguem dela por nenhuma característica especificamente judaica. Isso vem também do desejo que os israelenses têm de não serem confundidos com os judeus do gueto, os judeus bíblicos,
mas sim o desejo de serem considerados ombro a ombro uma nação entre as nações. A chamada para o evento perguntava se existe uma arte judaica. E você mostrou muitas artes feitas por judeus que pegaram artes de muitos lugares e algumas vezes colocaram elementos judaicos ou não. Mas eu queria saber se o senhor tem uma resposta para a pergunta se existe uma arte judaica. Então agora eu gostaria de responder com o que eu disse no início. A história da arte é a história das expressões artísticas, visuais, verbais, sonoras, arquitetônicas, literárias, das culturas de onde elas nasceram. As culturas que não tiveram escrita têm uma grande tradição oral. As tradições que tiveram escritas elevaram a caligrafia ao nível mais espiritual mais alto. É o caso da escritura gótica cristã na Idade Média, a caligrafia hebraica e a caligrafia kufik islâmica. Aliás, aquele vaso que eu mostrei, ele está escrito com caligrafia kufik, que é a caligrafia islâmica mais castiça do século VII. Segundo a tradição, era a caligrafia usada por Maomé, portanto, é uma caligrafia sagrada. Agora, como é que acontece que os judeus terem 100.000 anos de história, quase isso, e muitas vezes não terem uma característica especificamente judaica? Até as sinagogas tinham características gregas, tinham características romanas, tinham características bizantinas, porque a arte ela é feita essencialmente do comércio de ideias. O grande historiador da arte italiano Leonello Venturi definiu a história da arte como a história das influências. Os judeus viveram entre muitos povos. Era natural de que eles assimilassem tanta coisa e depois passou a ser natural que eles contribuíssem com tanta coisa. Eu vou tentar responder a sua pergunta de uma forma talmúdica, isto é, com uma outra pergunta. Você olha hoje, você vai à Bienal de São Paulo e vê um quadro em inglês, uma composição francesa, uma composição chinesa, um trabalho minimalista brasileiro, um trabalho de um índio americano. Você realmente ainda pode falar em arte americana, arte inglesa, arte francesa, arte chinesa? A arte hoje, ela tomou um rumo tão cosmopolita que é muito difícil distinguir nacionalidades. Por que é que os judeus haveriam de ser uma exceção? Vamos
Lazar Segal tem uma exposição, esqueci o nome agora. Gisela, Gisela, Dona Gisela. Dona Gisela. E sim, sim. E, enfim, é uma alemã que vem para o Brasil e pinta, e a exposição tem obras dos anos 60 e 70, se eu não me engano. E eu fiquei encantado, quero ir de novo. Senta do lado do Gabriel e vai no pé da lá. Eu vi a exposição da Gisela. Sim. São obras dos anos 60, 70. Sim. E eu fiquei encantado. E tem algo, o que é judaico, né? É abstração, não é abstração? É como se estivesse numa linha intermediária. Então, não é o judaico ou o brasileiro, porque ela é judia, porque, enfim, as cores, sei lá o quê. Mas essa coisa intermediária, por exemplo, aquele quadro que você mostrou, do impressionismo que mostra a indústria. Ele é impressionista, mas é um pouco diferente. Esse estar um pouco deslocado, eu acho que tenta responder um pouco. Não é uma identidade judaica nacionalista, étnica, mas é uma mirada um pouco esquisita, que nunca está muito pertencendo a uma corrente deles. Você usou na arte da Gisela alguma dimensão moral? Esse abstracionismo que não é abstrato, essa coisa intermediária entre o figurativo e o abstracionismo. Não o judaico porque tem a vida viva, ou sei lá o quê, mas porque tem uma mirada um pouco esquisita. Por acaso, o abstracionismo foi uma criação essencialmente russa e essencialmente cristã. O abstracionismo foi criado por Malevich, Kandinsky, L. Lissitzky e um grande número de artistas russos. Depois ele foi adotado como linguagem plástica universal. Durante o período nacional-socialista, os nazistas insistiam em que a única arte legítima para uma nação tão superior como a nação alemã era o figurativismo clássico. Eles não admitiam modernização nenhuma. E o abstracionismo e as várias outras correntes que estavam sendo criadas em vigor na Alemanha, principalmente o dadaísmo, o abstracionismo e o expressionismo, passaram a ser consideradas artes burguesas, decadentes, corruptas, portanto, dignas de serem eliminadas. O que isso significou para a arte ocidental na época? Significou que centenas e centenas de obras de artistas modernos, judeus e não judeus, que estavam nos museus, todos os grandes museus alemães, foram expurgadas, foram queimadas em público, na maior parte, e o que era passível de conseguir algum dinheiro no mercado de arte em Londres ou em Nova York, saíram da Alemanha para serem vendidos no exterior, cujo dinheiro voltava para o armamento alemão. Veja bem, essa contingência social trágica, ela teve consequências internacionais muito grandes. E para desforra da destruição artística, intelectual, moral e física dos nazistas, os artistas no mundo inteiro se voltaram para a abstração,
que era exatamente a redenção de uma arte julgada decadente, burguesa, judaica. Então, o nacionalismo, hoje, falar em arte inglesa, arte francesa, arte brasileira, arte chinesa, é um pouco problemático, porque as correntes hoje e a velocidade das comunicações é tão grande que você pode encontrar resquícios históricos em manifestações nacionais, mas há hoje uma linguagem cosmopolita tão internacional que é muito difícil nacionalizá-la com o perigo de se tornar provinciano, por exemplo. Então, eu queria mostrar ainda um aspecto da arte judaica, as ruas de Jerusalém. Essa é uma rua em Nea Shearim, que é o bairro ortodoxo judaico mais extremado de Jerusalém, que vende nas ruas retratos originais, cópias, ampliações fotográficas, giclés de rabinos, exatamente tudo o que a tradição ortodoxa judaica proibiu durante milênios. Hoje, os rostos de rabinos viraram material de exportação. Agora, isso não chega a ser arte. Isso é mais um artefato de caráter religioso, nacionalista, sentimental, histórico, tudo menos arte. E toneladas disso são vendidas diariamente em Jerusalém e Nea Shearim. Chega a ser até uma banalização, né? Pois é. Então, querer hoje características nacionais nas expressões artísticas é um pouco problemático, porque nós não sabemos exatamente para onde a arte caminha. Veja, por exemplo, a China. A China é um exemplo muito bom. As artes dinásticas da China são as mais antigas e as de maior continuidade em todo o planeta. A China tem 6.000 anos de arte contínua, além de 4 ou 5.000 anos de arte pré-histórica contínua. Portanto, a arte chinesa tem pelo menos 10.000 anos. Hoje em dia, há um movimento artístico na China de pintores abstratos extremamente criativos que usam ocasionalmente um elemento ou outro da tradição chinesa nas suas composições, um elemento ou outro dos diagramas do alfabeto, dos caligramas do alfabeto chinês nas suas composições, que são essencialmente abstratas. Essas pinturas estão hoje expostas em todas as bienais da Europa, na Bienal de São Paulo, na Bienal de Paris, nas bienais dos Estados Unidos, em todas as bienais. O que é que aconteceu com a China? A China quer não só se aproximar do resto do mundo, mas ela quer, se possível, dominar o mundo. Então, um dos esforços que a China está fazendo é de falar uma linguagem que o mundo inteiro entende. E essa linguagem, hoje, é a linguagem abstrata que nós já vemos em Gisela Eisbaum, quando ela trabalhava primeiro com Lazar Segal e com Yolanda Mohalem, com quem ela aprendeu a figuração expressionista. Depois, lentamente, porque ela tinha uma personalidade extremamente lírica, ela partiu para a abstração, e a abstração dela é uma abstração fortemente baseada nos campos de cor, como é a arte de Mark Rothko. É uma arte abstrata, ela é composta sobre retângulos e, acredite ou não, o próprio Mark
grandes artistas do século. Ele atribuía às suas composições cromáticas uma natureza essencialmente espiritual. Então, você quer dizer que ele era um artista americano? Ele era um artista americano, mas a linguagem dele é universal. Agam é um artista israelense? Sim, é um artista israelense. Mas antes de Agam, Vasarely criou a arte moderna Op e transformou o Op numa linguagem de alcance universal. É o caso de Agam. É um artista israelense que usa essa linguagem, mas que não tem nenhuma referência tangível da tradição judaica. Então, tradição e modernidade é um tema que continua candente, mas este momento que nós vivemos, é um momento que não tem muito espaço para nacionalismo. Começou comentando que talvez a primeira manifestação artística judaica era a construção da arca, que é cheia de detalhes, muito rico em muitos aspectos, não? É muito específica e cheia de coisas. Queria saber se existia de onde vinham essas ideias? Há algum traço de que isso vinha da arte litúrgica egípcia ou algum traço de algum outro lugar? O próprio Freud conjectura de que o alto clero judaico era, na verdade, derivado do alto clero egípcio fugido. Eu queria saber se tinha algum indício disso. Não a liturgia, sino o alto clero. Fora fugido da... Pergunta o que originou essa primeira manifestação. Se existe algum traço, de onde vem. No caso particular de Freud, para começar, ele era ateu. E Freud, ele se considerava judeu, um judeu secular, e que procurou, no final da vida, nos seus últimos anos de Viena, ele procurou se aproximar mais e mais do Bnei Brit, que era uma organização judaica secular. Do ponto de vista teórico, da psicanálise, ele desenvolveu na monografia Moisés e o monoteísmo, exatamente quando os judeus estavam sendo discriminados e levados para campos de concentração, ele tirou dos judeus a originalidade do monoteísmo. Ele diz nessa obra que os judeus, que Moisés aprendeu o monoteísmo no Egito e que, além da cultura faraônica politeísta, havia paralelamente no Egito um culto minoritário de monoteístas e que Moisés teria aprendido o monoteísmo com esse grupo egípcio, porque Moisés era um príncipe e tinha acesso a muita coisa. Freud se arrependeu terrivelmente de ter escrito essa obra, justamente quando o seu povo estava sendo discriminado e massacrado em campos de concentração. Mas ele não renegou a teoria de que o monoteísmo precedeu a cultura judaica, porque ele já existia em outras culturas. Apenas dentro do judaísmo, o monoteísmo assumiu feições absolutamente inconfundíveis. É desse monoteísmo que descende todo o monoteísmo cristão e todo o monoteísmo
muçulmano. Somados, esses dois monoteísmos, eles atingem praticamente metade da humanidade. Veja, de um povo de pastores, parcialmente nômades, extremamente simples e literatos, nasceu uma crença que marcou todo o mundo moderno, inclusive as ciências modernas, que foi o monoteísmo judeu. Original ou não, o monoteísmo judeu teve características tão inconfundíveis que ele foi capaz de mudar o planeta. Então, se os judeus foram ou não foram importantes nas manifestações plásticas, de acordo com os princípios científicos da história da arte, é menos importante, me parece, do que olhar para esse aspecto da história judaica como a história de uma espiritualidade tão forte que, para o bem ou para o mal, ela foi capaz de mudar o planeta. Isso me parece mais importante do que procurar características judaicas na pintura de Gisela Eisman. Ele perguntou do Mishkan, do tabernáculo, se tem uma origem semítica, se tem uma origem... Não, o tabernáculo tem a origem muito, muito remota. Ele existiu no Egito, existiu na Babilônia, existiu na China, existe até hoje na China. A ideia do tabernáculo é muito antiga. Apenas entre os judeus, o tabernáculo passou a ser o receptáculo da palavra de Deus. Mas a ideia do tabernáculo, ela já existia muitas coisas. Eu vi algumas plantas uma vez, de que esse formato de que tem uma tenda externa, um altar para elevação de sacrifícios e depois vai entrando. Esse é um formato arquitetônico que já existia muito antes. A única diferença é que no lugar mais sagrado, no lugar mais central, ao invés de ter uma divindade, uma figura material de uma divindade, existia um culto, principalmente à letra, à lei, à palavra. Esse era o centro daquele lugar e não em si uma figuração. Mas também é um pouco contraditório, na minha visão, porque a própria água da aliança já tinha duas figuras, que são os querubins, que a gente busca, eu acho que entender que não eram deuses em si, mas também a gente fala pouco delas. Então acho que eu perguntaria como essas figuras que Bezalel fez também não são motivos e figurações de uma imagem divina. Nós não temos muita ideia de todos os pormenores da criação de Bezalel, mas Bezalel teria recebido essa encomenda de Moisés no sentido de construir uma arca pura, com essas características que nós conhecemos, digna de abrigar a palavra de Deus. A diferença entre o tabernáculo de Bezalel e todos os tabernáculos das outras culturas pagãs, principalmente, era que nas culturas pagãs o tabernáculo continha uma imagem e no tabernáculo de Bezalel ele continha uma palavra. Alguém quer mais alguma pergunta? Ou a Liliana termina? Eu acho que é isso. Você quer fazer finalmente? Queria agradecer, porque fiquei realmente muito feliz de conseguir fazer. Eu tenho essas aulas assim em âmbito privado.
mais ele se secularizou. Porque dentro da ortodoxia judaica, o repertório é relativamente limitado. Nós temos as sinagogas que no século XIX, só no século XIX, passaram a ser mais ostensivas em Budapeste, em Viena, em Berlim, em Paris. Foram essas mesmas sinagogas que foram alvo de ataques terroristas, porque elas eram excessivamente contundentes, óbvias. E o que é que aconteceu com essas sinagogas? Os judeus passaram a adotar na arquitetura e na ornamentação da maioria delas elementos islâmicos, bizantinos, romanos. Os judeus passaram a reintegrar todo o seu passado histórico dentro do historicismo do século XIX. Eram sinagogas de grande luxo, mas era um luxo oriental, era um luxo bizantino. Portanto, o resto da manifestação plástica judaica eram a coroa de prata sobre a toga, eram os rimonim, era a caligrafia, extremamente importante. A Torá não pode ter um erro, ela tem que ser absolutamente pura. O refinamento dos pergaminhos, os bordados das parachot, das cortinas que protegiam o sagrado. Na expressão latina era o Sancta Sanctorum. O Sancta Sanctorum é o lugar mais santo do lugar santo. E se nós formos ampliar a nossa visão da história das artes, não só da arte visual, das artes visuais, é preciso admitir várias coisas. Primeiro, que as primeiras igrejas cristãs, e até hoje, as igrejas ortodoxas, búlgaras, rumena, russa, ucraniana, descendem diretamente do tabernáculo da sinagoga. A construção das igrejas cristãs iniciais foram orientadas primeiro pelo tabernáculo judaico, que tinha que ocupar um Sancta Sanctorum, o lugar mais santo do lugar santo. Segundo, separar o Sancta Sanctorum da humanidade pecaminosa, mesmo dentro do templo. Então nós temos a sinagoga, e na sinagoga diretamente as várias vertentes do cristianismo. Terceiro lugar, nós não sabemos hoje exatamente como eram os cânticos da sinagoga do Templo de Salomão ou das sinagogas helenísticas, romanas ou bizantinas. Mas os historiadores da música são unânimes hoje em afirmar que o canto-chão, que é o canto litúrgico da Baixa Idade Média, isto é, do começo do cristianismo, descende diretamente dos cantos da sinagoga. Isso é hoje um fato universalmente aceito. Então nós temos um caminho de volta. Se os judeus dependeram plasticamente do beneplácito das culturas que os dominaram, eles também exportaram um material espiritual e musical enorme. Há também o outro lado da medalha. Eu queria agradecer a todo mundo pela participação. Queria dizer que para a gente é uma honra receber o professor José aqui para essa conversa aqui no Círculo. Acho que a gente tem tido uma experiência muito importante de poder conversar com pessoas que
essa visão sintética que o senhor traz hoje é muito rico e muito instigante. Então, queria agradecer a sua participação. Acho que a gente está fechando também mais um dos círculos, né, que nos mobiliza nesses pensamentos, nessas discussões. Estamos aqui um pouco pensando como será o nosso círculo de abril. A gente acabou de ter uma notícia aqui que a Casa do Povo deve estar também suspendendo algumas das suas atividades nas próximas semanas, em nome das questões relacionadas aí, à Covid-19. E a gente vai ficar em contato e ver, enfim, de que maneira a gente encontra uma data para a gente fazer o nosso próximo encontro em abril. E eu estou aqui jogando a ideia do quanto a gente consegue outras formas de se encontrar se a gente não conseguir fazer a nossa presencial aqui na Casa do Povo em abril. Mas a priori,